Nossa devocional de hoje, último capítulo do Evangelho de Lucas. Hoje nós vamos meditar em Lucas 24, que fala sobre a ressurreição. Também um texto que está nos 4 evangelhos, tá? Eu acho muito linda essa frase que o anjo disse para Maria Madalena, para as mulheres que foram lá, Maria Madalena e as mulheres que foram lá. Diz o versículo 5: amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto ao chão quando viram dois homens ali, dois anjos, forma celeste, e os homens lhe disseram, lindíssima essa frase, grifa aí na sua Bíblia, vale a pena. Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. O versículo 11, quando elas foram falar com os apóstolos, é interessante como que os discípulos de Jesus não eram diferentes de nós. E como nós não somos diferentes dos discípulos de Jesus, nós que também somos discípulos dele, seguidores dele. Quando as mulheres falaram para eles que Jesus tinha ressuscitado e que elas viram o anjo, mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhes pareciam loucura. Queridos, eu acho que é impressionante como que nós somos tardios em crer. Tudo aquilo que Jesus fez. Jesus ressuscitou mortos. Jesus curou enfermos. Jesus fez milagres. Acalmou a tempestade. Andou sobre as águas. Tudo isso os discípulos viram. E Jesus disse, olha, eu vou para Jerusalém e vou morrer. E depois de 3 dias eu vou ressuscitar. E depois eu quero que vocês vão para Galiléia, porque lá nós vamos nos encontrar. Várias vezes Jesus falou isto. E quando elas foram no túmulo e não viram o corpo de Jesus, e os anjos falaram para ela que ele tinha ressuscitado, elas vieram e contaram para eles não acreditaram. Parecia e antes loucura, eles não acreditaram. Como que somos difíceis. Deus faz, Deus age, conhecemos Deus, mas na hora de crer, como que nós balançamos, como que nós somos incrédulos. Não somos diferentes dos discípulos de Jesus, dos 11, não somos. Aí acontece uma coisa interessante, que ele encontrou-se com 2 discípulos, apóstolos, no caso aqui eram 11, Judas já tinha morrido. Agora ele pega 2 discípulos, seguidores de Jesus, que não eram os apóstolos, e vai com eles para um encontro no caminho de Emaús. Olha só o versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. E o versículo 16, o versículo 15 e 16. Enquanto conversavam a respeito de Cristo, que tinha morrido, tudo, e discutiam, o próprio Jesus se aproximou. O próprio Jesus andou ali com eles e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Grifa esse versículo. Os olhos deles estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Eu fico pensando, Jesus caminhando com eles tristes porque Jesus tinha morrido, e o próprio Jesus caminhando com eles. E eles estavam como que os olhos impedidos de reconhecê-lo.
Quantas vezes Jesus está perto de nós, mas com a nossa tristeza, com a nossa incredulidade, nós não percebemos Jesus perto de nós, nos sentimos vazios, nos sentimos tristes, desamparados, e muitas vezes as pessoas entram até em desespero, mas Cristo ali. Eu acho impressionante. Quando Jesus olhou para eles e perguntou o que estava acontecendo, eles falaram: você é o único que está em Jerusalém, não sabe dos assuntos desses últimos dias? Era domingo, tá? No dia da ressurreição de Jesus. Então Jesus tinha morrido na sexta. Então eles estavam voltando lá para Emaús, e aí eles falaram: um profeta chamado Jesus, homem poderoso em palavras e ações diante de Deus e dos homens, ele foi morto por nossas autoridades. Agora o versículo 21. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. E nós esperávamos. Ou seja, eles não entenderam nada, porque a redenção que Jesus sempre falou era espiritual. A redenção que Jesus sempre falou era a salvação da alma. É salvar do pecado. Jesus pregou isso tantas e tantas e tantas vezes. Mas quando Jesus morreu para se cumprir as Escrituras, porque ali ele ia realmente pagar o preço do nosso pecado e depois ia ressuscitar, e a redenção da nossa alma estaria completa, eles não entenderam nada. Porque eles queriam a redenção política, a redenção humana, a redenção material, a redenção no aqui e agora, do Israel físico, vencendo Roma, sendo libertos de Roma, não libertos do pecado, não pensando em eternidade, mas o aqui e agora. Como muitas pessoas hoje ainda esperam o reino de Deus para servi-las aqui e agora no material. Eu quero ser feliz no meu relacionamento, eu quero ter dinheiro, eu quero ter isso, quero aquilo outro, quero aquilo outro, quero aquilo outro. Jesus veio para nos redimir de forma espiritual, porque o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então essa frase aqui é muito forte. Nós esperávamos que fosse ele que iria redimir Israel. Por isso que muitas pessoas hoje se decepcionam com Cristo. Porque muitas vezes Deus não dá o que as pessoas querem, porque o que as pessoas querem são bens materiais, são prosperidade emocional, no sentido de lidar com os outros, status quo na sociedade, enfim. Esperávamos. Aí Jesus começa a falar com eles. E Jesus diz no versículo 25, como vocês custam a entender. Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não havia o Cristo de sofrer estas coisas para entrar na sua glória? Ou seja, vocês não conhecem Bíblia. Como vocês custam entender, como vocês custam a crer, vocês não conhecem a Bíblia. Vocês não conhecem Bíblia. Vocês não conhecem a palavra de Deus. Por isso que vocês estão cheios de frustrações. Por isso que vocês estão perdidos. Por isso que vocês não conseguem enxergar. Por isso que vocês não conseguem crer. Olhos impedidos. Por causa da tristeza, por causa da ignorância na Bíblia. Ignorância na palavra. Ignorância em não entender a Bíblia, porque não estuda, porque não lê. E aí Jesus começa a explicar para eles. Versículo 27. E começando por Moisés, começou, tá? Lá pelo Pentateuco, pelos livros da lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Começando por Moisés e todos os profetas. Ele discorreu pelo Antigo Testamento.
explicou-lhes o que constava a respeito dele, de Jesus, em todas as Escrituras. Explicou-lhes. Está tudo escrito. Vocês não leem. Está tudo escrito, vocês não entendem. Vocês não estudam. Está tudo escrito. E quando eles chegaram em Emaús, Jesus, como que indo à frente, eles pediram para Jesus: entre em nossa casa. Fique conosco, já é tarde, a noite já vem chegando. E Jesus entrou. E eles comeram, e neste momento Jesus partiu o pão. O versículo 30, e quando ele estava à mesa com eles, Jesus tomou o pão, deu graças. Toda vez que Jesus tomava uma refeição, ele agradecia, tá? Todas as vezes. Para mostrar para mim e para você que este é um hábito que nós precisamos ter. Agradecer. Ele tomou o pão, partiu, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Os olhos deles foram abertos no partir do pão, porque eles perceberam, é Jesus. E quando os olhos foram abertos, Jesus desapareceu. Queridos, é muito importante a gente estar com os olhos espirituais bem atentos, controlando as nossas emoções, não deixando que o medo, que a tristeza impeçam-nos de ver Jesus. Os olhos bem abertos e atentos, conhecendo a palavra de Deus e crendo na palavra de Deus. Às vezes a gente acredita mais naquilo que nós vemos do que naquilo que nós cremos. E tem muitas coisas que nós vemos que são totalmente contrárias àquilo que a Bíblia diz. Porque a Bíblia disse, e Jesus disse, eu vou ressuscitar. Só que o que os olhos deles viam? Um Jesus morto. E eles acreditaram nisto. Enquanto que os olhos da fé, Jesus está vivo. E eles não conseguiam ver. A razão humana parece que fala muito mais alto e muito mais forte do que a fé. É uma grande lição para as nossas vidas. Depois Jesus aparece aos discípulos. Versículo 36, enquanto falavam sobre isto, os dois discípulos de Emaús foram lá e falaram para os apóstolos. Quando eles falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e disse: paz seja com vocês. E eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito ou um fantasma, que era uma visão de um espírito. E ele lhes disse: por que vocês estão perturbados? Por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos, os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam, toquem-me. Um espírito não tem carne nem osso, e aqui está, carne e osso. Como vocês estão vendo que eu tenho, é a ressurreição corporal de Jesus. Jesus ressuscitou no seu corpo, o corpo dele foi ressuscitado. Ao ponto de depois de Jesus pedir peixe para ele comer com os discípulos, eles verem que ele era ali, um homem ressurreto, com corpo ressurreto, ele voltou à vida. Mostrando que na ressurreição do último dia, nós teremos um corpo junto com Cristo no céu, transformado, que nunca mais vai sofrer dores, nunca mais vai sofrer enfermidade, nunca mais vai sofrer envelhecimento, nunca mais vai sofrer morte, porque seremos eternos, mas seremos um corpo transformado. É esse corpo que Jesus já tinha. Ele é a primícia daqueles que dormem, ou seja, ele foi o primeiro a ressuscitar, porque
Haveriam outros, e quem são esses outros? Nós. Jesus é o único que está com o corpo celeste lá no céu. E um dia nós estaremos também com ele no último dia, quando houver a ressurreição dos corpos, daqueles que morreram em Cristo, ou daqueles que estiverem aqui e serão arrebatados e terão um corpo transformado. Jesus ressuscitou no corpo, tá? No corpo. Ele não é um espírito que está no céu, ele é um Deus que tem um corpo. Aleluia. Porque isso é a garantia de que eu e você teremos um corpo também. Imagina o amor de Deus. Imagina assumir a forma de homem para que eu e você um dia pudéssemos participar da glória celeste dele lá no céu. Isto é amor. Isso é o Evangelho. Essa é a boa notícia. Um dia estaremos lá com ele. O versículo 45. Então lhes abriu o entendimento. Quando Jesus falou para eles da palavra, então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. É isso que eu e você precisamos fazer todos os dias. Espírito Santo de Deus, abra o meu entendimento para eu compreender as Escrituras. Não tem como compreender se eu não ler. Não tem como compreender se eu não estudar. Não tem como eu compreender se eu não tiver esse tempo de qualidade com o meu Deus de meditar. E Cristo abriu o entendimento deles. E lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Lucas é o evangelho para os não-judeus, então ele diz aqui, olha, o evangelho não é só para Israel, vai começar aqui em Jerusalém, mas o evangelho é para todas as nações. Vocês são testemunhas dessas coisas. E eu envio a vocês a promessa de meu Pai. Mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Isso aconteceu no Pentecostes. 50 dias após a Páscoa, tinha a festa do Pentecostes, onde o Espírito Santo desceu. Fiquem em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos do poder do alto. E aqui fala sobre a ascensão. Somente Lucas fala sobre o episódio da ascensão, que também é repetido lá em Atos. Tendo-os levado até as proximidades de Betânia, ali pertinho de Jerusalém, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. E estando ele ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi elevado aos céus. Imagina, Jesus foi subindo e os discípulos olhando. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria e permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. E aqui termina Lucas. Lucas escreveu Atos dos Apóstolos. Por isso que eu deixei Lucas por último dos evangelhos, porque você vai perceber que amanhã nós vamos entrar no livro de Atos. E você vai perceber uma continuidade no segundo livro de Lucas. O Evangelho de Lucas é o primeiro e Atos dos Apóstolos é o segundo livro de Lucas. E você vai perceber uma continuidade no Evangelho de Lucas em Atos dos Apóstolos. Você não tem ideia do que nós vamos estudar ainda pela frente. Quando você entrar em Atos, amanhã vamos começar Atos, você vai vibrar, entendendo de uma forma assim muito clara todo o Novo Testamento, porque Atos é o único livro histórico do Novo Testamento.
e você vai perceber como que o Novo Testamento, como que a Bíblia, a palavra de Deus, é profunda. Não perca, tá? Continue firme, continue perseverante, porque tem muita coisa grande, abençoada para nós. Então hoje nós terminamos os 4 evangelhos. Que Deus abençoe muito a sua vida e te dê perseverança para prosseguir, tá bom? Então amanhã eu espero você com Atos. Eu quero terminar fazendo uma oração. Senhor, muito obrigado pelo evangelho, muito obrigado pela história da vida de Jesus Cristo, que nós lemos, estudamos, o evangelho contado por Mateus, por Marcos, por Lucas e por João. Muito obrigado. Que o Senhor nos dê cada dia mais fé e que essa mensagem, ó Pai, possa arder em nossos corações. E sermos, ó Deus, testemunhas vivas do que o Senhor fez e tem feito em nossas vidas. Nos dê a tua bênção, nos dê perseverança e continue nos abençoando nessas devocionais. Que a bênção do Senhor esteja conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe muito e até amanhã com Atos dos Apóstolos. Espero você.